Bem, como tudo começou? Como eu tive a ideia de criar um curso 100% online que eu pudesse ajudar as outras pessoas com os seus livros. Bem, meu nome é Victor dos Santos e eu sou o criador do programa CLMR, Como Ler Muito Mais Rápido. E nesse vídeo eu quero basicamente dar o pontapé inicial nesse canal do YouTube, onde eu quero falar como que surgiu essa ideia do programa Como Ler Muito Mais Rápido. Bom, tudo começou há cerca de 6 anos atrás, 2017. Eu estava em uma escola. Eu vim de uma vida meio que de altos e baixos, que eu creio que assim como muitos de vocês também já passaram por isso, meio que perdidos na caminhada. Eu me formei em engenharia mecatrônica em 2015 e em 2016 eu não estava 100% na área. Eu era auxiliar de manutenção em uma empresa perto daqui onde eu estou e me via perdido porque não parecia ser o que eu exatamente queria da minha vida. Enfim, algo eu tinha certeza com os meus 18 anos quando eu tive que decidir a faculdade. Eu sempre tive a curiosidade de saber como que as coisas funcionavam, sejam por dentro ou por fora. O funcionamento das coisas para mim era algo muito interessante. E por isso eu acho que eu tomei a decisão de fazer engenharia para descobrir como que as coisas de fato aconteciam. E me formei. Estava nesse emprego como auxiliar de manutenção e sim, eu trabalhava com essas coisas, com a parte mecânica, elétrica, mas teve um dia que eu acredito que foi o começo de um divisor de águas na minha vida. Eu fiquei desempregado logo após esse emprego de auxiliar de manutenção e eu me deparei em uma entrevista aqui mesmo em Jundiaí, em um shopping, com uma coach, tá? Essa pessoa, se não me engano, o nome dela era Ângela. Ela me entrevistou e eu tinha algo em comum com ela, porque eu também comecei na época, a descobrir um pouco mais sobre coaching e as pecinhas começaram a se encaixar. E essa história de coaching, eu creio que mudou muitas coisas na minha mente, porque eu comecei a ver a importância de ter um conhecimento guardado dentro da sua mente. Um ano antes dessa mulher, da Ângela, me entrevistar, eu estava com meu amigo em uma palestra em Jundiaí. E nessa palestra, que era de um coach da região, ele falou uma frase que me chamou muita atenção, que ele possuía o maior treinamento de inteligência emocional da América Latina. Então foi uma palestra gratuita, beneficente, e no final dessa palestra, ele nos convidou a adquirir esse treinamento de inteligência emocional. Eu não adquiri e passaram-se, acho que 2 meses depois, um outro coach chegou aqui em Jundiaí e deu a palestra muito similar daquele coach anterior e no final ele deu o seu pitch de vendas, nos convidando para participar também de uma palestra aqui na região que ele falava ser a maior da América Latina. E por conta disso eu fiquei muito curioso, porque, poxa, se um é bom e o outro tão bom quanto, e os dois oferecem o mesmo produto, poxa, o que eu estou perdendo nisso? O que eu não sei? Porque eu gosto muito de saber como que as coisas funcionam. E eu comecei então com a minha curiosidade, comecei a procurar na internet, poxa, se esses caras, eles são referências aqui na minha região, quem que é a referência em São Paulo? Quem que é a referência no Brasil? Quem que é a referência no mundo? Eu encontrei nomes de pessoas muito famosas, né? O Paulo Vieira, o José Roberto Marques aqui no Brasil. Enfim, pessoas que são consideradas treinadores, em alguns casos coaches, e ensinam outras pessoas a serem melhores também. Mas não me contentando somente, eu comecei a pesquisar quem é o maior coach do mundo, o maior treinador do mundo, enfim. Eu encontrei nomes como Anthony Robbins, que aliás eu não tenho nenhum livro dele aqui.
Eu comecei então a assistir alguns vídeos dele, tinha muita lógica tudo que ele ensinava e como que ele ensinava. E eu comecei a me perguntar, poxa, se essa pessoa, se o Anthony Robbins, ele conhece tanto assim de pessoas, de coaching, quem que ensinou esse cara? Quem que ensinou esse camarada para ele ficar tão bom assim? E eu encontrei duas respostas, mas a que mais me chamou a atenção foi o mentor dele, o mentor dele chamado Jim Rohn. E esse Jim Rohn ensinou tudo o que o Anthony Robbins sabia na época. E eu, muito curioso, né? Eu comecei a ver vídeos desse senhor, do Jim Rohn, e ele dava créditos a basicamente tudo ao seu mentor chamado Earl Schoff. Earl Schoff, então, foi o mentor que ensinou o Jim Rohn, e o Jim Rohn ensinou Anthony Robbins, e Anthony Robbins se tornou referência no mundo, que eu acredito que impactou o pensamento dos coaches aqui no Brasil. Tá? Então eu comecei a entender que tudo tem que ter uma origem. E eu, muito curioso, fui lá e me perguntei, poxa, mas quem ensinou esse tal de Earl Schoff? Esse Earl Schoff, se você procurar hoje no YouTube, eu vou colocar na descrição o vídeo que tem dele, ele colocou como culpados de seu conhecimento, do seu sucesso, porque de todos esses nomes que eu falei para vocês, todos esses são milionários. Eles ou são ou foram milionários por conta do conhecimento dessas boas práticas de inteligência emocional, gestão do tempo, desenvolvimento pessoal. E esse camarada, Earl Schoff, ele culpou os livros. E ele deu até referências de livros que ele recomenda que todo ser humano leia. Eu comecei a perceber que, poxa, eu tenho muitas opções hoje de aprendizado. Eu posso aprender com uma pessoa, ou posso aprender de onde ela aprendeu. E como eu sou alguém muito curioso, né, eu decidi, então, aprender através da forma que essas pessoas aprenderam. Mas perceba que esse processo, que eu comecei a procurar respostas, não durou apenas um dia, foi um tempo, foi um intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo eu tive que trabalhar como professor. Então, estando ali naquela mesa no shopping com a Ângela, ela me chamou para fazer uma entrevista com a dona da escola e eu passei na entrevista e comecei a dar aulas. Era uma sala interativa de informática e minha função era gerenciar os alunos e as máquinas, os computadores. Passou-se um tempo, eu percebi que eu estava gostando muito de aprender, porque eu estava passando do processo de saber como que as coisas funcionam para como as pessoas funcionam. E aquilo era muito mais atrativo, porque as pessoas mudam consequentemente. As máquinas demoram muito para conseguirem transformações, mas as pessoas, o temperamento de alguém, ele muda consequentemente em minutos, em segundos, em horas. E você tem que se adaptar a isso. Porque a forma que você gerencia as suas emoções, ela impacta diretamente na forma que você aprende alguma coisa. Então, se hoje você está cansado, seu aprendizado muda. Enfim, as pessoas, elas mudam muito no seu dia a dia. E eu estava em uma sala de aula, dando aula para pessoas. Eu tinha duas funções importantíssimas. A primeira, aprender, e a segunda, ensinar essas pessoas, esses alunos. E tinham alunos que eram novos, alunos que eram um pouco mais adultos e outros que eram um pouco mais velhos. E eu tinha que me adaptar na linguagem, na forma que eu aprendia para ensinar essas pessoas. E na minha cabeça, matutando a ideia de que eu tinha que absorver conhecimento que não favorecesse somente a parte máquina, a parte engenharia, mas sim a parte humana. E eu então comecei a juntar os pauzinhos e tem uma frase que eu gosto muito do Jim Rohn, que ele fala que as coisas não acontecem simplesmente, elas simplesmente acontecem. Na verdade, essa frase não é dele, mas ele menciona muito essa frase. Foi um amigo dele que falou para ele, enfim. E o que eu tiro de conclusão dessa frase é que quando você está caminhando em direção a alguma coisa, consequentemente, o que você está procurando vai estar te esperando. Passaram-se então alguns meses, passou-se um ano, e nesse meio do caminho, trabalhando com informática, é óbvio que eu ia me encontrar dentro da internet e
procurando oportunidades para fazer mais dinheiro. Como que eu hoje, sendo CLT, porque na época eu era CLT, eu queria ganhar mais dinheiro para comprar mais coisas. Mas um ponto muito importante que eu aprendi é que nós não temos que procurar ganhar mais enquanto nós não diminuirmos as despesas que nós temos. Enfim, consequentemente, eu me deparei com marketing digital. Como fazer dinheiro na internet, como divulgar um serviço, enfim. Você começa a perceber que existe um mundo de possibilidades. Todo mundo querendo vender alguma coisa para encontrar compradores que paguem por um produto ou por um serviço. E aconteceu isso comigo. Eu me deparei com ótimas oportunidades. Eu fui errando e desistindo, mas como eu falei, as coisas não acontecem simplesmente, elas simplesmente acontecem, e eu percebi que eu estava em um caminho sem volta. Logo após 1 ano e 6 meses, se eu não me engano, nessa escola, ela começou a ter um departamento de marketing, onde tinha um estagiário, o Luca, e esse camarada teve que ir embora dessa vaga, dessa posição, porque ele achou um outro serviço. E nesse meio do caminho eu já tinha começado a ler alguns livros, começado a entender algumas coisas, eu comecei a entender que tinha muito conhecimento e eu podia usar esse conhecimento para a minha vida de forma prática. E um belo dia eu consegui uma entrevista em uma outra escola, mas eu não queria sair daquela escola porque eu via que ali eu tinha alguma chance de crescimento espontâneo e eu aproveitei muito bem esse timing de uma escola me chamar e esse estagiário ter saído. E eu falei com o dono, viu, uma outra escola me chamou, mas eu gosto muito daqui, então o que você acha da seguinte proposta? Eu trabalho aqui ainda, faço marketing também, e você cobre o valor que a outra escola iria me pagar. Ele concordou com isso, e eu fiquei ali naquela escola, e a partir daí as coisas começaram a acontecer. Porque aprendendo mais marketing, tendo tempo, até mesmo fora do horário, para aprender marketing, eu comecei a perceber que eu já tinha algumas habilidades que outras pessoas gostariam muito de aprender. Eu sabia como aprender, eu sabia como ensinar, eu sabia marketing e eu tinha livros como apoio. E eu comecei a me desafiar. Eu falei, poxa, eu tinha na época 29 anos, se eu não me engano. Eu falei, poxa, eu tenho faculdade, estava fazendo pós-graduação em coaching, eu sou um professor, eu tenho conhecimento, eu sei ensinar. Poxa, o que eu posso fazer para ensinar outras pessoas? E eu tinha que primeiro comprovar que eu sabia de fato fazer aquilo, para depois ensinar outras pessoas. Eu cheguei em casa com uma missão muito bem simples, que era, o que eu posso ser bom hoje? Os livros, sim, são sempre um apoio para todos, mas você tem a opção de ler ou não ler. E o que impede as pessoas de lerem esses livros? Eu cheguei na minha casa, no meu quarto, deitei na minha cama, olhei bem na minha estante e eu vi uma pilha de livros com cerca de 30 livros. Livros que eu tinha comprado e poucos eu tinha lido. E eu comecei a me perguntar, poxa, onde eu errei? Eu sei que livros são importantes, eu sei que eu posso aprender com eles, mas por que eu não leio esses livros? E eu comecei a me colocar em um desafio que era ler aqueles livros que eu tinha comprado. E então, o desafio foi simplesmente, do zero, como que o Victor vai conseguir ler esses livros e entender o conteúdo desses livros? Então, eu comecei a criar alguns métodos, uma planilha de organização de rotina, enfim. Até que chegou o momento que eu falhei diversas vezes, mas na minha última tentativa eu acertei. Algo em comum eu consegui encontrar entre Victor, a forma que ele funcionava, a rotina que ele tinha, os objetivos que ele procurava e os livros que ele possuía. E eu comecei então a aplicar uma rotina de leitura dentro da minha vida e ela funcionou simplesmente. Como que eu sei que algo funciona? Quando você está no ponto A e quer chegar no ponto B e você faz isso com sucesso. No final desse ano, que eu creio que foi 2019, eu tinha lido cerca de 70 livros em 12 meses. E eu tinha absorvido muito conhecimento
E foi nesse momento que eu falei, poxa, se funciona para mim e eu sei ensinar, eu vou ensinar outras pessoas. E foi isso que eu fiz. Já com boas habilidades de marketing e conhecimento de leitura, eu falei, poxa, eu vou então criar um método, vou vender isto para outras pessoas, vou conquistar alunos. E eu tive que aprender sobre precificação, quanto que eu vou cobrar disto? Organização, como que eu vou organizar as aulas para os outros lerem, para os outros assistirem de forma online. Em um intervalo de 6 meses eu tive então uma mudança de mentalidade. O curso Como Ler Muito Mais Rápido não foi literalmente um curso em vídeo no começo, ele começou com um e-book em PDF. Eu acho que alguns alunos ainda possuem esse e-book. Após um tempo eu vi que os alunos queriam muito mais conteúdo para assistir. E eu ainda não era uma pessoa de ir para a câmera para gravar a minha pessoa, mas eu precisava de algo um pouco mais prático. E eu fiz audioaulas para esses alunos online e complementei com o e-book. E após um tempo eu coloquei 4 videoaulas que eu gravei, inclusive, nessa sala há cerca de 3 anos. Passaram-se um tempo, eu saí dessa escola. Eu trabalhei com várias escolas no marketing e eu fui para uma empresa somente de marketing e foi lá que eu consegui comprar meus equipamentos, minha iluminação, essa câmera, o microfone, enfim, tudo. E a minha mente mudou porque eu comecei a pensar como empresa. Eu saí de um CLT e virei empresa para atender outras empresas. E aconteceu que essa empresa me dispensou há cerca de 5 meses atrás e eu falei, não, esse é o momento. Estou em 2024, sei muito de marketing, tenho meu curso, eu vou fazer dele um curso muito melhor. Eu regravei tudo do absoluto zero até o mais avançado e coloquei uma plataforma de membros para alunos em todos os países que falam português. Então, o curso Como Ler Muito Mais Rápido precisava de um nome que seja ímpar, que consigam se lembrar e entender como método, e eu coloquei o nome dele como Programa CLMR, que é uma abreviação, é uma sigla de Como Ler Muito Mais Rápido. E a partir disso, então, eu comecei a divulgar novamente esse curso. E o que esse curso tem de diferente? É o que eu acredito que traz toda a inteligência para a leitura. Aquela minha pilha de livros que eu tinha na minha casa, no meu quarto, era uma pilha de livros que tinham livros úteis e livros que para mim não eram tão úteis. Eu percebi que muitas pessoas, elas compram livros sem saber o porquê estão comprando esse livro. Então nesse programa eu ensino as pessoas literalmente a escolher o livro que realmente pode ser útil para elas. E, obviamente, eu ensino as pessoas como ler esse livro, organizar as informações, criar mapas mentais, caso seja necessário, e, é claro, aplicar esse conteúdo que ela aprende do livro em suas vidas. Esse livro aqui, por exemplo, do O.G. Mandino, a Universidade do Sucesso, ele contém um curso completo com módulos basicamente igual uma faculdade, divididos por semestres. E os conteúdos eu posso garantir que são 95% práticos, que você lê e pode aplicar no dia seguinte da sua vida. Mas existem vários e vários livros que você vai ler 200 páginas e somente 5 ou 10 páginas podem ser conteúdos práticos. Então tem uma diferença enorme no que você escolhe para ler e no que realmente tem que ser escolhido para você ler, caso você queira mudanças práticas na sua vida. Então, com base em toda essa inteligência, eu montei o programa CLMR, Como Ler Muito Mais Rápido. Porque eu acredito que muitas pessoas querem sim absorver, mas não somente por absorver, mas para conseguir aplicar em suas vidas esse conhecimento que elas acabaram de adquirir de um livro. Então, esse curso ele acaba que tendo cerca de 6 anos de existência, e nesse ano, 2024, ele está 100% completo e 100% atualizado. Meu nome é Victor dos Santos, eu tenho 31 anos, eu sou professor há cerca de 6 anos. Se você tem interesse nesse curso, nesse programa Como Ler Muito Mais Rápido, clique abaixo desse vídeo, está na descrição o link dele, clmr.com.br,
E você também pode me seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, para acompanhar o meu trabalho e o crescimento não somente meu, como também de todos os meus alunos. Então foi esse o vídeo, primeiro vídeo do nosso canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva para receber os próximos conteúdos. Até mais!